Tudo bom, pessoal? Essa é a nossa continuação de licitações no nosso curso de Direito Administrativo no site euqueropassar.com.br. É um site novíssimo, extremamente inovador na hora de concursos públicos, e hoje nós estamos trabalhando com a continuação da nossa aula de licitações. Pessoal, licitações da Lei 8.666 de 93. Eu costumava ter um professor, pessoal, que chamava essa lei de Lei 8.000 e capetinha, por causa do 666. E ajudou muito a gente a fixar a matéria na época de faculdade. Então, pessoal, terminando a aula passada, nós vamos trabalhar com exceções ao âmbito de abrangência da Lei 8.666 de 93, a Lei da Licitação Pública. Tá, pessoal? O que são essas exceções? São quando a lei não será aplicada. Ela vai ter um procedimento licitatório diverso. Tá? Alguns desses procedimentos aqui, pessoal, eles estão sofrendo a chamada ADI, que vocês vão ver nas nossas aulas de constitucional o que é. Eles estão sofrendo essa ADI porque a constitucionalidade desse procedimento ele está sendo contestado, tá? E principalmente desse primeiro, as licitações relativas a telecomunicações, pessoal. A gente não precisa entrar nesse âmbito, a gente só precisa saber que as licitações relativas à telecomunicação, elas são exceções à Lei 8.666. Ou seja, as licitações feitas para telecomunicações, elas não vão ser pautadas na Lei 8.666, tá? Nós também temos as licitações relativas à Agência Nacional de Petróleo, a ANPM, que inclusive está tratando dessa questão dos novos campos de petróleo que o Brasil está tendo, que o Brasil descobriu e está procurando fazer extração, tá? Então, por isso mesmo, justamente por causa desses novos campos de petróleo, por conta dessa nova realidade técnica que está surgindo no Brasil, que a licitação dos campos de petróleo, ela é diferenciada, tá? Porque ela envolve muita tecnologia nova, ela envolve muito dinheiro e ela envolve muita análise técnica, tá, pessoal? E nós também temos, aliás, as licitações relativas à Agência Nacional de Petróleo, tá, pessoal? Nós temos também os serviços de telecomunicação como radiodifusão sonora e de sons e imagens, no âmbito de competência do Executivo, pessoal, tá? Esses aqui são no âmbito de competência do Executivo. Por exemplo, se uma rádio for uma radiodifusão do Poder Legislativo e tudo, ela vai obedecer à Lei 8.666, tá? Então, pessoal, nós vamos ter as três exceções: licitações relativas à telecomunicação, licitações relativas à NPM e o serviço de telecomunicação, radiodifusão e sons e imagens no âmbito da competência do Executivo, tá? No âmbito da competência do Executivo, pessoal, quer dizer o quê? Que são as rádios de difusão, os canais que são do Poder Executivo também, tá? Então, nós vamos entrar agora nos princípios das licitações. Pessoal, lembra que na aula passada eu informei para vocês que não só de lei vive a licitação? Nós temos a lei específica, nós temos a Constituição Federal, mas nós também temos as normas gerais da licitação, nós também temos as normas gerais do contrato e os princípios, todos esses princípios que abarcam todas as áreas do direito e todas as funções do direito, pessoal. Então, hoje nós vamos trabalhar especificamente com os princípios ligados especificamente à licitação pública e os gerais e os específicos, tá? Dentro dos princípios gerais, pessoal, como nós já vimos na nossa primeira aula de princípios, nós vamos trabalhar o quê? A legalidade. A legalidade que é o maior princípio dentro da administração pública, pois, como eu disse para vocês, a administração pública só pode fazer o que está prescrito em lei e de forma taxativa só pode fazer assim, pessoal. Inclusive, quando se fala de discricionariedade dentro da administração pública, a discricionariedade ela está relativa aos motivos e os objetivos. Ela não está ligada à competência, à forma, aquelas questões de construção do ato administrativo, correto? Todas essas questões de construção do ato administrativo, elas são vinculadas à lei, inclusive se o ato for discricionário. Tá? Como eu disse para vocês nas aulas de ato administrativo, a discricionariedade do ato e do poder discricionário do administrador, ela vai estar ligada ao quê? Ela vai estar ligada ao objetivo e à finalidade, tá? Ele vai ver quando é necessário realizar-se esse objetivo, quando é necessário e quais os outros objetivos que a administração pública tem de conseguir e pautá-los, tá, pessoal? Então, a legalidade é o agir de acordo com a lei, na forma determinada pela lei. O conceito de legalidade administrativa contém em si não só a lei, mas também o interesse público. O que significa, pessoal, que a utilização da lei em prol do interesse público. Sempre em prol do interesse público, pessoal. Não tem como a gente fugir disso na administração pública, tá? Também lembrar para vocês que todos esses princípios gerais da administração pública estão no artigo 37 da Constituição Federal, tá, pessoal? É importante vocês estarem lendo isso, estarem aprendendo a manusear a lei. Porque se vocês não souberem manusear a lei, como vocês vão conseguir passar? Difícil, né? Então, nós temos agora o próximo princípio, o princípio da impessoalidade, pessoal. O que é a impessoalidade?
Não pode haver quaisquer favoritismos ou discriminações impertinentes, sublinhando o dever que, no processo licitatório, sejam todos os licitantes tratados com absoluta neutralidade. O que é isso, pessoal? Eu não posso trazer qualidades pessoais de um amigo, de um vizinho para o processo licitatório. Se eu, por exemplo, estou fazendo um pregão, eu sou pregoeiro, eu não vou facilitar, não vou auxiliar ninguém para poder fazer isso. Pessoal, eu tenho que tratar todo mundo de maneira igual, equânime, isonômica. Isso por quê? Porque o processo licitatório, como eu disse na aula passada, ele por si só já produz a isonomia, que é o quê? Ele cria as condições, ele estabelece as condições para que você participe desse processo licitatório. Você, após o procedimento de habilitação, que é você entregar os documentos para ser verificado se você está nas condições do edital, você deve ser tratado de forma isonômica. Inclusive nessa habilitação, todos devem ser tratados de forma comum, de forma totalmente igual e isonômica, pessoal, tá? Dentro das condições elencadas no edital. Nosso próximo é a igualdade, é a isonomia, pessoal, que eu estava falando. Implica o dever não apenas de tratar isonomicamente todos os que participarem do certame, mas também o de ensejar a oportunidade de disputá-lo a quaisquer interessado. Ou seja, pessoal, não é só o tratar quem já está no certame licitatório, é o tratar com igualdade, com isonomia, todos aqueles que podem vir a participar, tá? Então, eu vou receber de todo mundo que entregar os termos do certame licitatório para poder fazer a habilitação, vou tratar todo mundo igual. Não importa se, por exemplo, tem um cara que está com um terno Armani de R$5.000, que vai chegar lá todo pomposo, todo cheio de pompa e circunstância, e vai chegar um senhor que acabou de descer de uma carroça que vai entregar. Se eles estiverem aptos, eles têm o direito de participar da licitação, tá, pessoal? Isso aí é uma coisa posta. É vedada a existência de cláusulas ou condições capazes de frustrar ou restringir o caráter competitivo da licitação. Eu disse para vocês isso na aula passada. Eu, como executor, eu como administrador, eu não posso me aproveitar da necessidade, da existência de condições para se participar do certame licitatório. Eu não posso utilizar disso para poder fazer o quê? Criar condições às quais eu vou conseguir que apenas uma, duas, três pessoas preencham elas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu também tenho que criar condições para que todos possam participar do certame licitatório, pessoal. É todo mundo, tá bom? Todo mundo vai ter essa chance e essa oportunidade. Portanto, é vedado ao administrador fazer isso. Porque senão ele ia simplesmente falar, eu vou criar condições que só, por exemplo, o meu primo que tem empresa tal vai ter condições de concorrer. Entendeu? Coisa que não pode acontecer. Isso, além de ferir a legalidade, a isonomia, também vai ferir a impessoalidade que nós trabalhamos pouco tempo atrás. Tá? Nós temos também a publicidade, pessoal. Publicidade, nós já vimos todos esses princípios, né, pessoal? Mas aqui nós vamos estar falando em específico também. A publicidade, ela é o quê? São os atos e termos da licitação, para que eles sejam efetivamente expostos ao conhecimento de quaisquer interessado. Pessoal, quaisquer interessado. Portanto, a publicidade ela é tão necessária. Além de servir de forma de fiscalização de nós, os administrados, ela também serve como forma de quê? De todo mundo poder participar do certame licitatório, tá? Os atos públicos devem ter divulgação oficial como requisito de sua eficácia. Nós temos divulgação oficial o que, pessoal? Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, tá? Os jornais que se utilizam nos municípios e em específico para cada um deles, tá? Essas são as formas oficiais de estarem vinculando essa publicidade, tá bom? E todos os meios que são formais, atos formais, como por exemplo a licitação, elas devem os atos públicos devem ter divulgação oficial, tá? Senão, ele é considerado ato ineficaz e deve ser, portanto, anulado. Nós temos algumas exceções. Por exemplo, nós temos a exceção em relação à publicidade quando se tem em jogo a segurança nacional, a Lei de Segurança Nacional. Nós também temos o segredo de justiça em processo e inquérito policial. Essas são as exceções, apesar de serem atos de ordem pública, por conta da sua natureza investigativa ou da sua natureza possivelmente vexatória, como é o caso, por exemplo, de algumas ações de direito de família, ações de alimentos, esse tipo de coisa, nós temos o quê? Nós temos o segredo de justiça como exceção. Mas não quer dizer que as pessoas necessárias para a validade desses atos, que elas não possam atender esses atos ou terem acesso, elas têm, tá? Então, pessoal, nós temos também a moralidade. O que seria a moralidade? O procedimento licitatório terá de se desenrolar na conformidade de padrões éticos prezáveis. A licitação deve ser norteada pela honestidade, seriedade de parte a parte.
Como seria de parte a parte, pessoal? A seriedade, a honestidade, a hombridade, nesse caso, ela tem que partir das duas pessoas, do contratante e do contratado. Tá? Ela tem que partir tanto da administração pública como do particular que está sendo contratado também. Apesar de no Brasil, particularmente, a gente não ter quase nada de moralidade dentro das licitações e dentro dos processos administrativos, ele é um princípio que norteia e que deve ser observado. Então, se não existir a moralidade dentro do certame licitatório e dentro do procedimento licitatório, pessoal, ele é nulo de pleno direito. Ele está evado de vício, ele está evado de fraude, ele não vai ser utilizado para a sua finalidade precípua, que é qual? Satisfazendo a necessidade pública, correto? Ele vai ser utilizado para quê? Para que o administrador coloque seu interesse frente ao interesse público. Coisa que a gente sabe muito bem que não pode acontecer. Isso vai contra os princípios, isso vai contra a lei, isso vai contra a existência da administração pública. Tá, pessoal? Até porque, se o cidadão comum ele quisesse ser regido por uma empresa, nós não teríamos a administração pública como nós temos. Se ele quisesse que o interesse privado prevalecesse, ele não votaria e não seria administrado pela administração pública. Tá, pessoal? Portanto, nós vamos trabalhar agora com os princípios específicos da licitação. Por que princípios específicos? Porque são princípios que só cabem no processo licitatório, pessoal. Eles são específicos do processo licitatório, tá? Então nós vamos estar trabalhando o quê? Princípio da probidade administrativa nas licitações. O certame da licitação deverá ser conduzido em estrita obediência à moralidade, mas também às exigências de lealdade e boa-fé. É dever de todo administrador pautar-se nisso, pessoal. Então, o dever de lealdade para com a sociedade, para com a administração pública, a probidade administrativa, ela é isso, pessoal. A pessoa ela tem que ser honesta, ela tem que trabalhar dentro dos princípios da ética, tem que trabalhar dentro dos princípios legais. Por isso, a probidade administrativa, ela é tão importante dentro da administração pública, pessoal. Isso anula milhões e milhões de licitações todos os anos, tá? Nós vamos ter a vinculação ao instrumento convocatório. O que seria isso? Obriga a administração a respeitar estritamente as regras que haja previamente estabelecido para disciplinar o certame. O edital é a lei interna da licitação. Ou seja, se nós temos a licitação, nós temos todo o edital da licitação, a administração pública não pode fugir dele. Até porque o edital ele serve para isso, gente. Ele serve para nortear essa situação. Para mim chegar e falar assim, ó, particular, a minha condição de licitar é essa. Você quer participar dessa licitação? O particular vem. Aí se posteriormente, depois de eu ter feito a fase de habilitação e a fase de julgamento, eu mudar como se dá essa licitação, isso simplesmente vai onerar o contrato, o administrado que participou do processo licitatório todo certinho, ele foi enganado. Porque as condições para ele entrar na licitação eram umas. E se a administração pública simplesmente mudar essas condições posteriormente, ele não vai saber no que ele está entrando. Ele não vai saber se aquilo vai dar lucro, ele não vai saber como aquilo ali pode eivar o nome dele, o nome da sua empresa, de vício ou de qualquer outra coisa, tá, pessoal? Portanto, o edital é a lei interna da licitação, pessoal, e ele tem essa força, ele obriga a administração pública a atuar de acordo com o edital, tá bom? Nós temos também o julgamento objetivo, pessoal. O que seria objetivo? O julgamento objetivo, ele visa impedir que a licitação seja decidida de forma subjetiva. O que seria de forma subjetiva, pessoal? Nós não vimos que a licitação ela não serve para designar o melhor contrato para a administração pública, a melhor forma de contratar para a administração pública? Pois então, pessoal, se eu não usar um julgamento objetivo, se eu fizer uma licitação, que se eu decidir ela de uma forma objetiva, se eu decidir ela sem ser pautando na melhor forma de contratar para o Estado, eu vou estar fraudando ela, tá? Até porque o princípio da licitação é justamente esse, estimular essa concorrência para que o Estado consiga uma melhor forma de contratar, um melhor preço, tá? Então, se chegar na hora lá, eu ficar subjetivo, eu ficar assim, não, eu vou contratar aquele ali porque aquela empresa tem um nome melhor e mais ilibado do que aquela outra empresa. Não, nós temos de pautar nas condições elencadas no edital, pessoal, tá? E principalmente nas condições econômicas. Tudo bem? Então, aqui ó, as impressões ou propósitos pessoais dos membros da comissão julgadora, elas não podem ser levadas a cabo, entendeu? Isso está constando no artigo 45 da Lei 8.666. Isso é obrigatório, isso é taxativo e imperial, pessoal. Portanto, nós vamos ter os pressupostos da licitação, o pressuposto lógico, nós também vamos ter o pressuposto jurídico e o pressuposto fático, pessoal. Isso são pressupostos necessários para a administração pública e eles vêm dos princípios. E essa vai ser o início da nossa próxima aula, pessoal. Os pressupostos da licitação.
pois afinal nós já vimos os princípios e como eles atuam. Então nós vamos ver agora exatamente como a licitação ela existe, tá, pessoal? Como ela se coaduna no tempo. Então, assista às nossas próximas aulas no nosso curso de Direito Administrativo, principalmente nas questões de licitação. Pessoal, eu aguardo vocês lá. Até breve.